Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 19, versículos 11 a 27. A parábola dos talentos. A parábola das 10 minas. Tendo eles ouvido isso, Jesus, continuando, lhes propôs uma parábola a propósito de se achar perto de Jerusalém e pensarem todos que o reino de Deus se manifestaria imediatamente. Disse, pois: um homem de alta linhagem partiu para um país longínquo, a fim de tomar conta de um reino e depois voltar. Chamou seus servos e lhes entregou os bens que possuía. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um, e disse: ponde-os em giro até a minha volta. E partiu sem mais demora. Mas, como os de seu país o odiavam, mandaram após ele uma embaixada para lhe dizer: não queremos sejas quem nos governe. O que recebeu 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. O mesmo fez o que recebera 2 e ganhou 2. Mas o que apenas 1 havia recebido, lá se foi com ele, cavou um buraco no chão e aí escondeu o dinheiro do seu senhor. Com efeito, voltou o homem depois de haver tomado posse do reino e mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto cada um fizera render. Veio o que recebera 5 talentos e, apresentando-lhe outros 5, disse: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Pois que foste fiel em poucas coisas, estabelecer-te-ei sobre muitas. Terás poder sobre 10 cidades. Veio em seguida o que recebera 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que com eles ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, pois que foste fiel em poucas coisas, estabelecer-te-ei sobre muitas. Tu governarás 5 cidades. Veio por fim o que só 1 talento recebera e disse: Senhor, sei que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes onde não espalhaste. Temendo-te, fui-me e escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que te pertence. Respondeu-lhe o Senhor: servo mau e preguiçoso, pelas tuas próprias palavras eu te julgo. Sabias que sou homem severo, que tiro donde não pus e ceifo onde não semeei? Por que então não colocaste o meu dinheiro num banco, a fim de que, quando eu chegasse, o recebesse com juros? Tirai-lhe o talento e dai-o ao que tem 10. Observaram-lhe os servos: mas, senhor, esse já tem 10. Pois eu vos digo que a todo aquele que já tem, ainda se dará mais, e esse terá em abundância, e que aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto aos meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles,
trazei-os aqui e matai-os na minha presença. E o servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá prantos e ranger de dentes. Número 281. Já vos temos dito que não se fala na mesma linguagem a todos os homens. Assim é que as parábolas de Jesus, repetidas muitas vezes com pequenas variantes, são quanto ao fundo, ao sentido, as mesmas, porém sempre apropriadas ao entendimento daqueles que as escutavam. Isso se verifica também com a parábola dos talentos e do servo inútil, bem como com a das 10 minas. Nesta última, a das 10 minas, Jesus faz uma alusão especial, primeiramente à lei que ele viera trazer ao mundo, a ingratidão dos homens que a repeliram, falseando-a ou dela se isentando. Depois, aos castigos que aguardarão os endurecidos, se apesar de tudo, perseverarem no egoísmo e no orgulho. Quanto à ordem que o rei dá para que lhe tragam os súditos revoltados, a fim de que sejam executados na sua presença, o que com isso quis Jesus foi aludir à sentença de banimento que será proferida contra os que permanecerem endurecidos quando chegar o momento das retribuições gerais. Essa alusão é idêntica à que se encontra nas suas palavras relativas ao servo inútil, que será lançado nas trevas exteriores, isto é, que será afastado do vosso e degradado para planeta inferior a esse, quando se operar e concluir a separação do joio e do trigo. Essa ameaça do rei, materializada pelos judeus, que ouvindo-a, a tomaram segundo a letra e não segundo o espírito, assim como o que foi dito com relação ao servo inútil, era de molde a enchê-los de temor. À parte das variantes que vimos de apontar, as duas parábolas, na substância e no sentido, são idênticas. As explicações dadas respeito a uma servem para a outra. Essa a razão porque aqui se acham reunidas, embora tenham sido formuladas em ocasiões e lugares diversos. Com ambas se deu o mesmo que com a das 10 virgens. Uns não as compreenderam, outros lhe falsearam o sentido e o alcance. Todas as críticas, variando em seus efeitos, derivam de uma mesma causa. É que quando o sentido parabólico do ensino embaraça a crítica, apegam-se à letra. Quando o embaraço vem da letra, procura-se um sentido oculto. Desse modo é que se obscurecem, falseiam ou desnaturam o sentido e o objeto das parábolas de Jesus. Tratem de ler com mais atenção, isentos de ideias preconcebidas, os que desejam destruir, sem compreenderem a causa secreta que os impele, sem verem o alvo que hão de atingir, malgrado a vontade que os anima. E se com isso não sofrer demasiado o orgulho que os domina, apelem intimamente para aquele que abre as inteligências e compreenderão melhor. Mas para esses, o momento ainda não chegou. E essas palavras foram mediunicamente ditadas no mês de agosto de 1863. Presentemente, eles se ocupam em derrubar um edifício que estava prestes a ruir. Atiram ao solo em desordem os materiais sem cogitarem do que possa daí resultar, sem preverem a confusão que há de nascer de tal revolvimento, sem se apiedarem das naturezas fracas que ainda se abrigam sob as abóbodas da velha igreja. Derrubam e derrocam. Chegado o momento,
os que lhe sucederem virão apartar pedra por pedra, escolher os materiais bons, separar os imprestáveis e reconstruir, sobre bases inabaláveis, o edifício onde todos os homens irão aurir o amor, a caridade, a fé e a esperança. Não esqueçais, pois nunca o recomendaremos bastante, que todas as parábolas de Jesus, tendo segundo o Espírito um sentido velado de aplicação às épocas vindouras, tinham que ser pelos homens que as escutavam compreendidas segundo a letra. Tinham, portanto, que ser aplicadas a fatos materiais correspondentes à época e às inteligências desta. Assim, pois, tomai sempre todas as parábolas de Jesus no seu sentido velado e profético, e também debaixo do ponto de vista material aplicável, quer pelo exemplo, quer pelas expressões, às inteligências da época. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.